problemas de reprodutibilidade ou repetitibilidade. Com certeza você já aconteceu esse problema contigo. Tá fazendo análise de algum material, vai fazer uma duplicata ou uma triplicata pelo menos, e você vê que os resultados estão incoerentes. Uma hora dá um valor, depois dá outro, para cima, para baixo, e nunca tem um valor próximo um do outro, o desvio é muito grande. E você imagina, pensa, putz, o que eu errei? Mas você não sabe o que você está errando. E é nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês o problema que você deve estar cometendo em analisar esse material e não está tendo reprodutibilidade nos resultados. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Bom, o primeiro erro é o erro padrão que todo mundo acaba cometendo, é a amostragem do material. Às vezes tem materiais que a gente recebe e aparentemente ele tem uma característica homogênea, mas por muitas vezes a olho nu a gente não consegue perceber certos aspectos que são heterogêneos. Então sempre, todo momento que você for coletar uma amostra, sempre fazer o processo de homogeneização, seja sólido, líquido, porque essa etapa é uma parte fundamental para a análise, onde você vai coletar uma alíquota, que é uma amostra, que representa o todo. Se você não faz essa homogeneização, você está coletando certas características que não contém na população total. Então por isso que o processo de homogeneização e quartização é importante para todo início de análise, porque você vai garantir que toda amostra que você está coletando vai representar toda aquela população. Isso é o básico que você também aprende em estatística, o que é a amostra e o que é a população. Se você não coleta uma amostragem suficiente que é representável toda a população, você não vai ter uma análise precisa. Então algum dos erros pode ser esse, a amostragem. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Já trabalhei com muitas amostras de minérios, e minério normalmente apresenta características heterogêneas, principalmente quando vem um sólido bruto que você tem que moer. Se você faz uma moagem e não homogeniza, tem certas partículas que você até consegue perceber a olho nu, que apresenta características físicas diferentes e com certeza composição química diferente. Então, se eu não fizer uma homogeneização desse material, que por exemplo apresenta uma característica heterogênea, eu não vou estar representando o todo do meu material, eu vou estar representando uma parcela que não é existente, tá? Então, o importante, primeiro passo, a amostragem. Isso eu digo até para líquidos, tá? Tem certos casos que o material é instável, mas mesmo assim é muito importante fazer o processo de amostragem. O segundo erro, que acontece também bastante, é o branco da análise. Isso pode ser uma análise de bancada, pode ser uma análise instrumental no momento que você está preparando uma curva de calibração. Se você erra o branco, você vai comprometer os resultados posteriores, tá bom? Vou dar um exemplo, ensaio de bancada que eu já fiz. Determinação de NCO, que é isocianato, principalmente para setor de poliuretano. É um pré-polímero que a gente acaba analisando, né? E aí a gente faz uma análise que tem que preparar um branco, e esse mesmo branco, as matrizes que a gente utiliza nesse branco, a gente acaba utilizando nas amostras para fazer o processo de titulação, que é uma titulação reversa. Isso eu vou explicar em outro vídeo como funciona uma titulação reversa. Mas o principal que eu quero trazer aqui para você é o branco. No momento que eu erro a pipetagem, por exemplo, nesse branco do reagente que eu estou utilizando, eu vou comprometer as minhas amostras, colocando resultados para cima ou para baixo, dependendo. Até mesmo em uma curva de calibração. Se você, por exemplo, está montando uma curva de calibração em um meio de ácido nítrico 3%, e o seu branco não tem nada a ver com essa matriz, você vai estar embutindo um erro na sua análise e, consequentemente, você vai estar alterando, forçando um resultado equivocado do teu material. Então sempre é bom se atentar no branco do teu material. Tem certas análises que é uma análise direta, você não necessita do branco em si, mas a grande maioria, principalmente para você montar uma curva de calibração, você precisa de um branco. E se você não tem um branco bom, vamos dizer assim, você vai atrapalhar os resultados das amostras. O terceiro erro, uma curva de calibração mal preparada. Pegando o gancho do erro anterior que a gente acabou falando sobre curva de calibração, agora vamos focar um pouco mais na curva de calibração. Muitas pessoas fazem uma curva de calibração errada, às vezes pela pipetagem, às vezes contaminação nas vidrarias, e uma curva de calibração ideal
é ter uma regressão linear de 3 noves, pelo menos. Abaixo disso, cara, você não vai ter uma curva confiável. Ah, Miguel, mas eu só quero ter uma estimativa. Tá. Se é nesse ponto que você quer trabalhar, só ter uma estimativa, não vou atrapalhar você, fique à vontade. Mas assim, eu vou te garantir que não vai ser um resultado preciso. Ah, Miguel, mas alterou 1/10 de diferença. Mas esse 1/10 pode fazer diferença sim, dependendo da aplicação. Tá? Então é sempre importante você avaliar a sua curva de calibração, preparar ela com cuidado, verificar se as vidrarias que você está utilizando, onde você vai armazenar essa curva de calibração, estejam totalmente limpas, o máximo possível estéreo, né? E é sempre bom tomar esse cuidado na curva de calibração, tá? R² regressão linear de uma curva que eu considero boa e com resultado preciso é 0,999. Acima disso, ótimo, abaixo não considero. Eu acho que você pode trabalhar com uma curva de calibração abaixo desse de 0,999, mas para trabalhar com estimativas, tá? Para valores próximos. Quarto erro, que é um dos erros que acontece com pessoa que tem ansiedade, é não aguardar o equipamento estabilizar. Isso é muito importante, porque enquanto o equipamento está mantendo sua estabilização, tendo sua linha de base estabilizada, estabilizando, e você já coloca o seu material para analisar, ele vai considerar essa curva que está toda errada de estabilização, vai considerar o resultado da amostra e vai dar um resultado totalmente errado para o seu material. Então é sempre bom você manter, aguardar a estabilização do equipamento. Muitos equipamentos que eu trabalhei, já mexi, eles sempre tem um aviso de status, que está estabilizando, ele não fica à toa e você tem que definir quando que tem que analisar. Ele vai ter uma configuração que você consegue ver o status atual do equipamento, se ele já foi estabilizado ou não. E é recomendado você sempre aguardar, tá? Tem equipamentos que a estabilização é mais rápida, outros que são mais devagar, dependendo das condições do ambiente que ele está localizado, vai demorar para estabilizar ou não. Então são fatores que você tem que levar em consideração também para verificar esse tempo de estabilização. Não vou falar para você, aguardar 30 minutos para estabilizar o equipamento, porque isso é relativo, vai depender do equipamento, do ambiente que ele se encontra, tá? Então, manter a estabilização do equipamento é primordial, assim como os outros erros que eu acabei comentando para vocês. Não aguardar a estabilização do equipamento vai prejudicar suas análises também. Quinto erro, erro de manipulação. Aí a gente vai entrar mais nas boas práticas de laboratório. É tomar cuidado com limpeza, contaminação cruzada, até mesmo pipetagem. Às vezes você vai preparar uma solução e está cheio de bolha a solução e você afere mesmo assim, sem considerar colocar uma solução no proveito, está cheio de bolha. Então, cara, são coisas que você tem que tomar cuidado. Amiga, bolha atrapalha? Atrapalha. Volume final, né? Se você está fazendo uma medição de volume precisa e tem bolha no meio, concorda comigo que o volume que você está coletando é menor? Porque você tem presença de bolha no meio que, consequentemente, vai diminuir o volume real. Então, assim, sempre tomar cuidado nessas manipulações, principalmente para montagem de curva de calibração, como falei anteriormente. Pipetagem tem que manter correta, não ter bolha, não ter contaminação. O que acontece muitas vezes também é a contaminação de pessoas que utilizou anteriormente a vidraria. Uma coisa que eu acho interessante é você nunca confiar na limpeza do analista anterior, tá? Muitas vezes a gente acaba pegando a vidraria que está no armário e utiliza. Por quê? Porque a gente quer ser ágil, quer acelerar o processo. Mas muitas vezes isso daí pode prejudicar a sua análise e você tem que refazer o trabalho. Então é sempre bom você garantir que a vidraria esteja limpa, deixar ela de banho, dependendo dos materiais que você trabalha. Eu trabalhei muito com metais. E metais não é simplesmente só jogar uma água e sabão e limpar, dependendo da concentração, tá? Então, às vezes é ideal você deixar a vidraria que foi utilizada em um banho de ácido nítrico 3%, dependendo do caso, viu? Até uma água régia, mas estão casos específicos. Mas sempre garantir, o que eu quero trazer aqui para vocês é garantir a limpeza da vidraria, beleza? E isso é muito importante. Por exemplo, metais que acabam contaminando com mais facilidade, você pode ter um maior erro, são os metais alcalinos e até mesmo os metais alcalinos terrosos. Exemplo, sódio. Sódio você tem a rodo para qualquer canto, respirou tem sódio. Brincadeiras à parte, mas assim, o sódio é muito fácil, principalmente quando você está fazendo análise, muitas pessoas utilizam
é muito fácil você fazer uma contaminação cruzada e apresentar uma concentração elevada, por exemplo, do seu material de sódio. Então, o seu material você espera que tenha 30 ppm de sódio, mas aí você vai, por causa da contaminação, aumentou para 40, 50. Então tem que tomar um cuidado em relação a isso, principalmente na limpeza. Sexto e último erro, eu não diria que seria só um problema do analista em si, tá? Porque às vezes esse problema que eu vou apresentar é complicado. A maioria das vezes o problema é da amostra. E principalmente é o efeito da matriz do material. O que é a matriz? Vou contextualizar vocês. Você tem um analito, exemplo, sódio, vamos usar o mesmo exemplo, sódio. Tudo que é resto, que você não quer analisar, é matriz, tá? Então, você tem um analito, que é o sódio, e a matriz é tudo que está envolvendo o sódio, tá bom? Então, erro da matriz, dependendo, se for um material de rotina que vocês têm, aí eu diria que seria um problema do analista em si. Mas se você tem problemas de diferentes materiais, diferentes matrizes, aí eu não diria que seria um problema só do analista, teria um erro da amostra. Como assim, Miguel? Concorda comigo que se você trabalha com diferentes materiais todos os dias e não tem uma rotina desses materiais, cada um tem uma característica diferente, concorda comigo que às vezes não é o problema do analista, um erro do profissional em si, mas sim é um problema que vem da amostra carregada, que às vezes o profissional está acostumado a trabalhar com um tipo de matriz, de material, e ele vai trabalhando com outros tipos de materiais de diferentes matrizes, isso vai ter que solucionar problemas diferentes. Já um profissional que está em uma rotina, tem uma mesma matriz, trabalhando todos os dias, e ele está cometendo erros, principalmente na determinação de um analito, aí eu diria que é um problema, um erro que o profissional está cometendo, porque ele já conhece o material, né? Já é rotina do laboratório trabalhar com esse mesmo material e ele está errando toda vez nisso. Então aí é um método que não foi bem desenvolvido, ou ele está fazendo algum processo errado durante o método, tá certo? Já o outro profissional que está trabalhando com diferentes materiais, diferentes matrizes, já é outros 500. Por quê? Ele tem que se adaptar para diferentes problemas. E o que a matriz ela pode provocar? A matriz ela pode ocultar o teu analito. Dependendo do método, da técnica que você está aplicando, a matriz ela pode ocultar o teu analito e você não conseguir. Às vezes, por muitas vezes, o analito que você espera encontrar dá zero. Mas por quê? Porque a matriz está atrapalhando. Isso acaba acontecendo muito em técnicas instrumentais, principalmente em metais de terras raras. Por quê? O sinal de um metal de terra rara pode sobrepor outro metal de terra rara no sinal. E isso acaba comprometendo o resultado, o teor final desse outro analito que você está procurando. Então tem que tomar muito cuidado a questão da matriz. Fazer um bom preparamento do material, da amostra, verificar se realmente você conseguiu extrair todo aquele analito que você deseja analisar para não ter o problema da matriz em si. A matriz é um dos erros mais complicados de você trabalhar, principalmente em laboratórios que têm uma rotina de diferentes materiais chegando nele. Então aí é um problema muito mais complicado, um pouco mais complicado para ser desenvolvido. Já o laboratório que trabalha com uma matriz de rotina, um material de rotina que tem a mesma matriz, cara, isso você consegue desenvolver um método. Claro, há exceções, mas você consegue desenvolver um método que você consegue analisar a maior parte do teu material, até mesmo 100%, sem problema de matriz em si, tá? Então, esses são os 6 principais erros que eu queria trazer. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse conteúdo, deixe outros erros que vocês acreditam que pode cometer no laboratório também. Para mais conteúdos como esse, siga a Air Treinamentos aqui no canal e nas redes sociais. Até uma próxima!